Paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estão aí firmes no propósito do devocional de 100 dias para se parecer com Cristo, para ter um ano abençoado na presença do Senhor. Eu espero que vocês estejam firmes e constantes, sempre abundantes na presença do Senhor. Vamos para o nosso 13º dia. E aí, preparado? Bora? Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 16, verso 13. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Queridos, consagrar ao Senhor tudo o que você faz é colocar os seus planos na mão do Senhor. Porque quando nós colocamos os nossos planos na mão do Senhor e confiamos, Ele mesmo nos entrega a estratégia para chegarmos no propósito. O tema de hoje é oração e um plano de ação. Amém? Então vamos lá? E aqui no livro, você que não tem, adquira o seu livro 100 dias para alcançar um rompimento sobrenatural na sua vida. Eu já declaro esse rompimento na sua vida, na sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Um rompimento para o sobrenatural. E o autor, ele fala, Edno Mello, ele comenta aqui sobre Michael Phelps. Michael Phelps é o maior atleta de Olimpíadas de todos os tempos. Ele foi o único atleta a ganhar 8 medalhas de ouro em uma única Olimpíada. Ele quebrou o recorde mundial 37 vezes. Ele ganhou mais de 20 medalhas. E ele é o maior medalhista e o maior recordista da história. E ele diz assim que o segredo está na rotina diária. Queridos, esse Michael Phelps, um nadador extraordinário, ele tinha uma rotina diária. E eu digo para você que a rotina define a disciplina e a disciplina define o sucesso. Isso sou eu que estou falando, tá? Mas olha só, Phelps, ele passou 6 horas imerso em uma piscina durante 6 dias por semana durante 12 anos. Você imagina isso? 6 horas todos os dias. 6 dias por semana, descansava um dia só na semana. E 12 anos, quem vê, costumam dizer assim, quem vê o sucesso do outro não sabe o que ele passou. Então ele teve sucesso sim, mas olha só o que ele passou, o quanto ele se dedicou, o quanto que ele teve que fazer uma rotina diária, uma disciplina para poder chegar no resultado de recordista mundial 37 vezes. Então, olha só que isso daí define o quê? Define que a gente precisa ter um plano de ação, a gente deve orar, e o tema é oração e um plano de Deus, um plano de ação. A gente deve orar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Você tem feito a sua parte? Você tem se dedicado? Você tem eu costumo dizer assim, a gente precisa ter 90% de transpiração e 10 dias de inspiração. Tem gente que só é inspirado, tem sonhos, mas não coloca em ação. Precisamos ter um plano de ação.
Amém? Então, olha só, a meta, ela ajuda a dar direção ao seu plano. A meta ajuda a dar direção para o seu plano. Então, o que devemos fazer? A gente tem que estar focado, mas tem uma meta, tem um objetivo, tem um plano de ação para poder chegar no objetivo, para chegar lá na frente. Vou orar, vou estar normalmente entregando meus planos ao Senhor, mas pode ter certeza, quando nós temos disciplina, quando temos uma rotina diária, Deus mesmo entrega a estratégia para que a gente chegue no objetivo. Então, eu digo para você hoje, através de tudo isso, fazer um levantamento nos evangelhos na rotina diária de Jesus. Pois Jesus, ele tinha uma rotina diária. Ele orava, mas ele tinha um plano de ação, porque ele tinha 3 anos para concluir aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. E ele conseguiu. Por quê? Por causa de uma vida diária de oração e um plano de ação. Ele não faria em 3 anos se não tivesse um plano de ação. E a gente precisa observar na vida de Jesus o que ele fez, como que ele agia, para que ele pudesse chegar a concluir o plano que foi confiado nas mãos dele. Olha só, George Verwer diz que no seu livro de Vida em Profundidade, a obra que Deus quer fazer, acima de tudo, nos nossos corações, é produzir a semelhança de Cristo. Então, nós precisamos ser semelhantes a Cristo, não só no andar, no agir, no parecer, mas também no concluir os nossos objetivos. Já pensou em tudo que você começa e não termina? Não tem foco. E o plano de ação é para te dar foco, para você terminar aquilo que você começa. Deus começou e terminou a sua obra e está concluindo cada dia mais. Jesus veio, começou e terminou. Concluiu aquilo que tinha que fazer. Paulo veio e concluiu aquilo que tinha que fazer. Nós precisamos de foco, nós precisamos concluir, e isso é semelhança de Cristo, porque Cristo veio para nos dar o exemplo daquilo que a gente precisa realizar. E eu digo para você que Jesus, ele não só fazia, mas ele compartilhava tudo com o Pai através da oração. Ele orava e executava. Ele orava e executava. Ele orava e executava. Então, não é só orar. Oração. Orar mais ação. E o velho lema dos soldados da guerra, da secessão americana era: confie em Deus e conserve a pólvora seca. E assim eu termino dizendo: confie em Deus, mas conserve a pólvora seca. Como é assim? Como assim? Você deve confiar em Deus, os seus planos. Você deve confiar em Deus em tudo que faz, mas você deve fazer a sua parte. Você tem que executar a tua parte. E é isso que eu digo para você hoje. Ore e execute o projeto de vida e o plano de levar outras pessoas a conhecer a Cristo, a se batizar, a ir para a igreja. E é esse o desafio que eu deixo para você hoje. Amém? Vamos orar? Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus eterno, um Deus poderoso, um Deus digno de honra, glória e louvor. E, ó Deus, hoje nós te pedimos, Senhor, coloca as tuas mãos sobre a tua igreja, sobre estas pessoas que estão fazendo esse desafio, esse devocional de 100 dias. Senhor,
para que eles possam, Senhor, ter um encontro contigo, um encontro genuíno da tua presença. Mas, Senhor, que através da oração e do compartilhar, Senhor, aquilo que eles precisam compartilhar com o Senhor, através da sua vida, também, Senhor, desenhar um plano de ação, para que, Senhor, além de orar, eles possam ter a estratégia do Senhor e possam ter, Senhor, força e vigor para fazer a sua parte, para colocar em prática, para se parecer com Cristo, para se parecer com teu Filho, Senhor. E, Senhor, através disso, Senhor, também se parecer com Cristo na hora de executar, na hora de fazer. Dai-nos força, Senhor. Dai-nos estratégia. Abençoa nossos planos, Senhor. E certamente faremos a nossa parte, Senhor, colocando em prática todos os dias, através de uma rotina, através de uma disciplina. Senhor, a execução do plano de vida que o Senhor colocou para nossas vidas. Obrigado, Deus. Obrigado por mais um dia na tua presença. E abençoa todos esses projetos de vida. Abençoa todos esses planos, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até amanhã.